Vamos tirar mais aplicações aqui de Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 14 em diante. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz: E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vejam quanto o apóstolo Paulo era um judeu devoto. O judaísmo era tudo na vida dele. No entanto, ele vai dizer no versículo 15: Quando, porém, ao que me separou, ou com respeito àquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Então vamos juntar aqui. O que ele quer dizer? Quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quando aprouve a Deus, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O judaísmo era tudo para Paulo. No entanto, quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele não pensou duas vezes. Quando Deus o chamou para si, o apóstolo Paulo largou tudo, deixou toda aquela religião para trás, deixou todo o seu projeto de vida para trás e foi atrás de Cristo. E foi fazer aquilo que Cristo esperava que ele fizesse. Ele primeiro se isolou no contato pessoal com o Senhor Jesus, tanto em Damasco quanto no deserto ali perto. Ficou se dedicando à obra de pregação, de evangelização durante 3 anos, incansavelmente, porque agora a vida para ele era Cristo. E assim também deveria ser com cada pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus. Uma vida agora em que os interesses de Cristo estão acima dos nossos interesses, em que o reino de Deus e o seu crescimento são mais importantes para nós do que aqueles projetos que tínhamos antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo agora vivia para Cristo, por isso ele pode dizer em outra ocasião: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que o morrer é lucro? Porque na morte nós vamos ao encontro de Cristo. Então, em vida vivemos para Cristo e na morte nos encontramos com Ele. Em suma, Cristo é tudo na vida e na morte. E o apóstolo Paulo viveu essa realidade e está agora há mais de 2000 anos junto a Cristo no céu, gozando da bem-aventurança eterna. Aqui ele falou que não perdeu tempo, correu para cumprir a sua missão, e no versículo 18 em diante ele diz: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Nós sabemos que Cefas é o apóstolo Pedro e que o apóstolo Pedro, juntamente com aqueles irmãos Tiago e João, formaram o trio próximo de Cristo. Aquelas 3 pessoas que andavam com Cristo para cima e para baixo. Era sempre ali os 3. Pedro e os irmãos Tiago e João. E agora o apóstolo Paulo tinha a oportunidade de passar 15 dias com Pedro. Imagina quantas coisas ele não ficou sabendo a respeito do ministério público de Jesus, já que Pedro estava sempre próximo ali de Cristo, sempre junto a ele, quando Jesus discursava, quando Jesus curava. Pedro foi aquele que teve a oportunidade de andar sobre as águas, quando Jesus apareceu no mar agitado, andando sobre as águas, e Pedro foi ele, entre os apóstolos, que saiu do barco e andou sobre as águas. Depois ele ia afundar, Jesus o tomou para si. Pedro teve experiências maravilhosas com Jesus. Quantas coisas que Paulo não ficou sabendo, quantas coisas que Pedro não contou para Paulo, que nem está na Bíblia, nem nós temos conhecimento, mas Paulo ficou sabendo. E como isso deve ter fortalecido o apóstolo Paulo. É bem verdade que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Cristo e recebeu a mensagem de Cristo. Mas o apóstolo Paulo não sabia detalhes do homem Jesus enquanto ele esteve neste mundo. E agora ele estava tendo a oportunidade de saber de primeira mão do próprio apóstolo Pedro tudo que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos viveram com Jesus durante 3 anos. Isso com certeza fortaleceu ainda mais o apóstolo. Ele diz também: não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, se Pedro podia contar a respeito dos 3 anos com Jesus, imaginem então Tiago, o irmão biológico de Jesus, que cresceu com ele. Poderia contar a respeito do menino Jesus, do jovem Jesus, como ele era em casa, como ele era com a mãe, com o
pai, no caso o pai adotivo, José, como ele era com seus irmãos, como era a relação deles, quantas coisas que o apóstolo Paulo ficou sabendo. E isso tudo, claro, fazia parte do plano de Deus para a vida do apóstolo. Para quê? Para fortalecer ainda mais o apóstolo Paulo. Às vezes nós estamos fracos, precisamos de mais ânimo para tocar a nossa vida cristã, e nada melhor do que poder sentar com outros irmãos e ouvir falar de Jesus e falar sobre Jesus, conversar sobre ele, aprender mais dele, aprender das experiências dos outros com ele. Por isso que uma pessoa que às vezes abandona a igreja, esses que nós comumente chamamos de desigrejados, quantas bênçãos eles estão perdendo. É no meio dos irmãos, da conversa com eles, compartilhando a experiência que cada um tem com Cristo e com a obra de Deus, é que nós vamos nos fortalecendo, ficando mais animados. É como se fosse uma dose de ânimo extra para nós continuarmos como crentes e vivendo a vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele fez bem, fez uma boa escolha. Foi se encontrar com duas pessoas íntimas de Jesus, cujo testemunho só poderiam fortalecer ainda mais o ministério do apóstolo. E ele diz no verso 20: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, porque o apóstolo era um homem temente a Deus. Para ele, na cabeça dele, só de ele jurar usando o nome de Deus já deveria ser suficiente para acreditarem no que ele estava falando, porque ele jamais mentiria usando o nome de Deus. Primeiro porque ele era um judeu, e o judeu sempre levava a sério as coisas de Deus. Era o normal. Além disso, ele era agora um apóstolo chamado por Cristo. A mesma seriedade que ele tinha no judaísmo, ele transferiu agora para o cristianismo. Então, para o apóstolo, a palavra dele, usando o nome de Deus em juramento, deveria ser mais do que suficiente para que as pessoas acreditassem nele. Vejam só o compromisso do apóstolo com Deus. Quantos de nós, poderíamos fazer a mesma coisa que ele? Usar o nome de Deus em juramento, confirmando que nós estamos falando a verdade. Só pessoas comprometidas com Deus poderiam fazer isso. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e nós já sabemos que ele foi para lá porque os discípulos o mandaram para lá. Havia alguns judeus querendo matar o apóstolo em Jerusalém, porque ele já estava pregando demais sobre Jesus, já estava convencendo muita gente, e os judeus não viam a hora de pegá-lo e matá-lo. E aí os discípulos mandaram o apóstolo para as regiões da Síria e da Cilícia, porque a cidade natal de Paulo ficava na Cilícia, era a capital da Cilícia, Tarso. Então o apóstolo Paulo teve de ir para lá. Mas vejam que ele foi para lá e não parou não, continuou pregando o evangelho, porque essa escolha de vida, claro, orientada pelo Espírito Santo de Deus, não tinha mais volta. A vida cristã é uma vida que não tem mais volta. O próprio Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então nós temos que entender que uma vez que começamos essa vida cristã, ainda que caiamos, ainda que soframos algum revés, isso não importa. É uma vida que não tem volta. Jamais devemos pensar em voltar para a vida que tínhamos antes de nos tornarmos crentes, porque o caminho agora é só para frente, sempre crescendo, sempre melhorando, sempre aprendendo mais e mais. No versículo 22, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas elas ouviam dizer o quê? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O apóstolo Paulo, lá em Tarso, na cidade natal, ele procurava pregar para os seus conterrâneos, para os seus vizinhos, para aqueles que o conheciam já de muito tempo, e pregava sem medo, pregava sem se envergonhar, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que agora, com certeza, ele estava no caminho certo. E isso lhe dava coragem, lhe dava ousadia. Fora o Espírito Santo também, que com certeza o enchia de poder para pregar o evangelho. Quando nós queremos servir a Jesus, queremos servir a Deus, ele de fato nos usa para a sua glória. O apóstolo Paulo era usado lá pregando, e onde ele não estava pregando, o seu testemunho chegava e as pessoas o admiravam, mesmo de longe, porque ouviam dizer
daquilo que ele fazia, de como ele agia, quem ele era agora. Então, muitas vezes, até quando não estamos presentes, podemos influenciar as pessoas pelas coisas que fazemos. As coisas que fazemos podem se espalhar e muitos podem vir a saber o que Deus fez em nossa vida, simplesmente pelo nosso testemunho. Então, Deus quer nos usar, assim como usou o apóstolo Paulo, usou para pregar, para evangelizar, para testemunhar, e tudo isso teve o seu efeito, porque Deus abençoava aquele homem. Que seja assim também conosco, que as pessoas possam nos ouvir falar de Jesus e quem não estiver nos ouvindo possa saber a nosso respeito de que somos cristãos de verdade, que honram o nome de Deus e que isso venha a influenciar essas pessoas para que elas façam parte desse rebanho, assim como nós fazemos agora. Deus nos abençoe. Amém.